Uma professora foi encontrada sem vida na banheira de sua casa no ano de 1995 e era claro que alguém tinha feito barbaridades com ela. Um objeto importante foi encontrado na cena, algemas, e a polícia sabia que ela seria uma peça-chave para a investigação. Havia também muita evidência de DNA na cena, mas na época, pouca tecnologia para trabalhar com ela. O caso ficou sem solução durante mais de 20 anos. Durante esse tempo, a tecnologia de DNA avançou e, junto com isso, existiam pessoas que jamais tinham esquecido da professora Catherine Edwards. Todas essas pessoas trabalharam muito para encontrar o culpado. E o culpado, bom, ele era conhecido por todos. Esse é o caso que eu vou recontar para vocês hoje. Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Bem-vindos a 2025, eu espero que todo mundo tenha tido aí um final de ano maravilhoso, que todo mundo esteja animado para começar esse ano. Quero desejar muita saúde para todo mundo que está me assistindo, muita paz, muitas realizações, que eu possa continuar mais esse ano de 2025 trazendo aqui casos, histórias para vocês, sempre evoluindo e sempre tentando trazer um conteúdo de qualidade para vocês, meus inscritos. Vamos então iniciar esse ano juntos? Vamos! Vocês estão percebendo aqui ainda a decoração de Natal e eu preciso avisar vocês, gente, que essa decoração vai ficar aqui nos vídeos até praticamente fevereiro inteiro, janeiro e fevereiro, porque esses vídeos que vocês estão assistindo agora estão sendo gravados em dezembro, tá? Eu tô adiantando vídeos porque provavelmente aqui em janeiro, fevereiro eu estarei de férias e viajando, então eu jamais deixarei o meu canal sem vídeos enquanto eu viajo, então todos os vídeos que vocês vão ver aí daqui pra frente são vídeos que eu gravei em dezembro, vocês vão perceber porque a decoração de Natal estará presente. Eu sei que nem todo mundo está aqui no YouTube nesse começo de janeiro, muita gente está na praia, muita gente está viajando. Então, para vocês que estão aqui comigo nesse dia 7 de janeiro, vamos para o caso de hoje. Existe um motivo muito específico nesse caso que me fez trazer ele aqui para o canal. É um gesto pequeno na resolução desse caso, mas que é muito satisfatório. Fiquem comigo aqui até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão ter essa mesma sensação. E vamos à história de Mary Catherine Edwards. Mary Catherine Edwards nasceu em 9 de julho de 1963 em Belmont, no Texas. As pessoas se referem a ela pelo seu nome do meio, Catherine, então é assim que eu falarei dela aqui neste vídeo. A Catherine, ela era filha de Lum Caswell e Mary Ann Edwards. Ela tinha um irmão também chamado Lum Caswell III, o mesmo nome do pai, e ela também tinha uma irmã gêmea, a Allison. As duas faziam muito sucesso, assim, desde pequenas, na juventude também, porque elas eram realmente muito iguais. E fora isso, elas eram meninas muito doces, muito gentis, alegres, elas tinham bastante amigos, eram populares. E ainda para ajudar na semelhança aqui, quando elas se tornaram adultas, as duas se tornaram professoras. Elas se acostumaram, conforme elas foram crescendo, a serem confundidas, né, uma com a outra, porque elas eram muito parecidas. E essa confusão continuou na fase adulta, porque os alunos também não conseguiam saber qual era realmente a professora deles. Tanto a Catherine quanto a Allison, elas tinham uma amiga ali de infância e juventude, a Diane Cole. Elas fizeram amizade no ensino médio com a Diane e essa amizade continuou na fase adulta também. Tanto que as gêmeas aqui foram madrinhas de casamento da Diane. A Diane, ela disse que quando ela era mais jovem, ela não tinha muitos amigos, ela não conversava com muitas pessoas. E as gêmeas, né, a Catherine e a Allison, chegaram para ela, começaram a perguntar as coisas que ela gostava. E a partir dali, elas se tornaram amigas. No ano aqui de 1995, que é o ano onde tudo vai acontecer, a Catherine, ela estava morando sozinha, ela era solteira, em uma casa com o seu cachorro. Ela continuava na carreira de professora e no momento aqui ela estava dando aula para alunos da 5ª série e ela tinha uma vida tranquila. Ela era muito amada pela sua família, por amigos e pelos alunos também.
Mas tudo mudou em 14 de janeiro de 1995. E, parando para pensar aqui, gente, esse caso está a uma semana de completar 30 anos. Nessa data, a Catherine, ela estava sendo esperada pelos seus pais para um almoço ali de família, porém ela não apareceu. Isso foi um pouco estranho. A Catherine, ela não deixava de comparecer aos compromissos, às reuniões de família, ou ela avisava, né, quando algo tinha dado errado. E a família começou a ligar para a casa da Catherine e ninguém atendia. Como os pais ficaram bastante preocupados, né, com a falta de notícias da filha, eles foram então até a casa da Catherine para ver o que estava acontecendo. E quando eles chegaram na casa, eles se depararam com uma cena que nenhum pai, nenhuma mãe deveria ver. Eles encontram a Catherine na banheira. Ela estava nua da cintura para baixo. Ela estava com as mãos algemadas nas costas e, pelo que eu entendi, ela estava meio que caída, assim, com a cabeça encostada no chão da banheira. A Catherine, ela tinha 31 anos quando ela foi encontrada pelos seus pais e, infelizmente, ela estava sem vida. Eles ligam para o 91 e nessa ligação a mãe da Catherine, obviamente, está muito abalada, muito nervosa. Então ela fala assim, ela grita chorando com a atendente e ela fala para a atendente que tiraram a vida da filha dela e que a torturaram. Ela também menciona que parecia que ela tinha se afogado. Quando essa notícia se espalhou, todo mundo ficou muito chocado ali na região de Belmont, no Texas, porque ela era uma professora muito querida, uma professora que não tinha inimigos, que não tinha assim brigas com ninguém, não arranjava confusão nem nada do tipo. Então, por que alguém faria isso com a Catherine? Inclusive, a amiga, né, ali a amiga que eu já citei aqui para vocês, a Diane, ela ficou muito abalada. Ela recebeu a notícia pela mãe dela. E ela não conseguia acreditar que isso tinha acontecido com a amiga. Tem uma aluna específica que eu vou citar mais de uma vez aqui no vídeo, o nome dela é Helenia. Ela fala em um dos documentários sobre esse caso e ela se lembra das aulas da professora Catherine. Ela disse que a maioria das crianças que eram alunos da Catherine eram crianças que tinha uma vida difícil, uma situação difícil em casa e para ela, que também estava vivendo essa situação, ter aula com a professora Catherine era uma alegria na sua vida. E ela se lembra quando a escola informou aos alunos, né, que a professora Catherine não poderia estar presente e o que tinha acontecido com ela. E ela se lembra de todos os alunos chorando muito. Bom, mas falando aqui da cena do crime, quando os policiais chegaram na casa da Catherine, eles perceberam que não havia entrada forçada na casa, né? Então, é sempre aquele pensamento de que possivelmente a Catherine conhecia a pessoa que fez isso com ela, deixou essa pessoa entrar de alguma forma. E originalmente, os policiais, os peritos que chegaram ali, eles pensaram a mesma coisa que a mãe da Catherine, que ela poderia ter se afogado. Alguém, né, obviamente, teria afogado a Catherine. Mas logo eles perceberam que não era o caso, a quantidade de água na banheira ali era mínima e não seria possível ela se afogar nessa água. E depois, com autópsias, os exames feitos no corpo da Catherine, eles puderam determinar que a causa da morte foi asfixia por compressão. Eles também encontraram as algemas, né? A Catherine, ela estava algemada com as mãos nas costas. E os policiais, já nesse momento, eles perceberam que esse item aqui, essa evidência, seria muito importante para o caso. Era uma pista muito importante, mas também era uma pista que assustava ali os detetives e policiais que estavam no caso, porque era uma algema muito específica, de uma marca e modelo muito específico usado por policiais, ou pelo menos por pessoas que trabalhavam com segurança. E isso assustou, né, os policiais ali de repente, ter alguém do meio, né, algum policial envolvido nesse crime. Eles tentaram rastrear o número de série das algemas, mas não tiveram sucesso com essa busca. Bom, havia muita evidência de DNA nessa cena, né? Não só na Catherine, mas também na cama, né? Na colcha ali da Catherine. Mas, como sabemos, aqui em 1995 o DNA não estava tão avançado assim, né? A tecnologia de DNA. Então, o que eles fizeram foi coletar essas amostras e o que eles podiam fazer na época era comparar esse DNA com outro DNA. Eles só conseguiam fazer esse tipo de comparação aqui. Só que para isso eles precisavam de um outro DNA para comparar, né? Eles não conseguiam nessa época jogar o DNA em um banco de dados e esperar por uma combinação. Então, é claro, eles começaram ali a investigar os relacionamentos na vida da Catherine, para
começar, eles foram atrás de um ex-namorado da Catherine, David Perry, para ver se ele tinha alguma relação com o crime. Ele não estava na cidade, ele conseguiu comprovar o álibi, mas ele também deu uma amostra de DNA para comparação e ele foi descartado. Não era o DNA dele. E a Catherine, ela não tinha muitos relacionamentos na vida dela, eles foram atrás desse ex-namorado e não tinha, assim, mais ninguém suspeito na vida dela, ou alguém que tivesse alguma briga, que tivesse feito mal para ela, que eles tivessem discutido, nada do tipo. A polícia ainda ficava muito com essa ideia de que alguém, né, algum policial ou alguém ligado com a segurança estava envolvido por causa das algemas, mas também isso não evoluía. Então, aquilo que a gente já conhece, né, por falta de evidências, o caso não progride e o caso esfria. Muitos anos se passaram, muitos mesmo, e a gente chega aqui em 2018, 23 anos aqui depois que a Catherine perdeu a vida. Para quem acompanha bastante o True Crime, sabe que em 2018 teve um caso que foi solucionado muito, muito importante com a tecnologia de DNA, que foi o caso do Golden State Killer. E ele foi resolvido através da genealogia genética. A genealogia genética é a prática de usar testes de DNA para identificar ascendentes e parentes vivos que compartilhem o mesmo material genético. E depois que esse caso foi resolvido, a genealogia genética se tornou ali uma esperança para vários casos não solucionados, vários casos que estavam arquivados. Então, agora as pessoas poderiam pegar as amostras de DNA e tentar trabalhar melhor com ela para descobrir o verdadeiro culpado. E existem sites, e na verdade hoje em dia existem vários, né? Sites que você pode mandar o seu DNA para você descobrir mais coisas sobre si mesmo, né? Sobre a sua árvore genealógica, sobre a sua saúde também através do seu DNA. E essas investigações usam os dados desses sites, onde as pessoas voluntariamente doam o seu DNA. Então, através de tudo isso aqui, eles começam a montar uma árvore gigantesca e começam a ligar os pontos aqui para montar essa árvore genealógica, às vezes vindo aí de parentes muito, muito lá atrás e vem vindo até encontrar um suspeito ou encontrar um DNA que se aproxime o máximo possível do encontrado em uma cena de crime. E aqui no nosso caso, um oficial do Texas Ranger, o nome dele é Brandon Bass, ele chegou no detetive do condado de Jefferson, que é o condado aqui onde acontece o nosso caso. Esse detetive se chama Aaron Llewellyn. Ele chega nesse detetive e fala o seguinte: olha, você tem algum caso aí arquivado, um caso que não foi solucionado, que a gente possa tentar resolver através da genealogia genética? E na hora o detetive Aaron disse sim, o caso da Catherine Edwards. Então, em abril de 2020, ou seja, aí, 2 anos ainda depois de 2018, né? Porque essas coisas demoram bastante. O DNA ali da cena de crime da casa da Catherine foi enviado para análise. Ele foi enviado para um laboratório específico, onde eles iriam tentar encontrar correspondências familiares e, a partir daí, começar a construir uma árvore genealógica e se aproximar do suspeito. Só que logo de cara, o detetive Aaron percebeu que ele teria bastante trabalho, porque a quantidade de nomes aqui, a quantidade de pessoas que ele teria que traçar, que ele teria que investigar e ligar ali uma à outra, era assim, gigantesca. Então ele pediu ajuda à sua esposa, a Tina Llewellyn. A Tina, ela era uma detetive especializada em crimes automobilísticos e começou a usar as horas vagas ali do trabalho dela para tentar ajudar a resolver o caso da Catherine. A Tina, ela se juntou então a uma outra mulher chamada Shara LePointe, porque a Tina percebeu, conforme ela ia estudando aí toda essa árvore genealógica do caso, que tinha um nome que sempre aparecia nas árvores, assim, e era o nome da Shara LePointe. Por quê? Porque a Shara, ela também estava construindo uma árvore genealógica da família dela. Então, ela estava trabalhando muito em cima disso e, por coincidência, a árvore que a Tina estava investigando e tentando ligar aqui para resolver o crime tinha algumas conexões com a árvore que a Shara estava fazendo da família dela. A Shara, ela era conhecida profissionalmente como a caçadora de genes. E ela já tinha trabalhado em alguns casos criminais, ela conseguiu encontrar identidades de vítimas, né, que não tinham sido reconhecidas ainda. Então a Tina chegou para a Shara e falou assim: olha, eu acho que eu preciso da sua ajuda, você é
é uma pessoa experiente e as nossas árvores aqui estão se conectando de alguma maneira. E a Shara, ela responde dizendo que ela estava muito disposta a ajudar, mesmo que isso significasse encontrar um suspeito na sua própria árvore genealógica, né? Alguém que tinha um parentesco com ela. Pesquisando sobre esses casos que tem aqui a genealogia genética no meio, a gente percebe que é um trabalho, assim, gente, muito, muito minucioso, sabe? Muito delicado e muito manual também. Não é só jogou o DNA lá e espera o computador fazer. Elas tinham que procurar por documentos de pessoas, né? Documentos de nascimentos, verificar ano de nascimento, o nome de nascimento, quem casou com quem, e assim ir construindo essa árvore. Para vocês terem ideia, nessa árvore aqui que elas estavam montando para o caso da Catherine, elas chegaram em 7.500 nomes. É muita gente, é muito tempo em cima para tentar organizar todos esses dados. Então, tanto a Tina quanto a Shara, elas foram essenciais nesse caso, elas deram tudo de si para resolver o caso da Catherine. A Tina, ela tinha o trabalho dela ali, normal, e ela, nas horas vagas, trabalhava no caso aqui da Catherine. Então, ela muitas vezes não dormia à noite, ela ficava noites em claro, porque elas queriam resolver esse caso, e elas sabiam que era muito trabalho. E elas também sabiam que existia uma pessoa solta, uma pessoa que não foi responsabilizada pelo que ela fez com a Catherine, e uma pessoa muito perigosa. Então, isso motivava as duas mais ainda. As duas ficaram também muito amigas, elas se ligavam o tempo inteiro, a todo momento, para compartilhar ali as suas descobertas. E quando elas precisavam, por exemplo, coletar o DNA de alguém específico para essa árvore, elas recorriam ao marido da Tina, ao Aaron, e também ao Texas Ranger, o Brandon Bass, e eles se encarregavam da coleta desse DNA. Assim, para resumir, foi um processo bastante demorado aqui, né, de bastante empenho desses profissionais. Mas então, em uma noite, a Shara, ela estava trabalhando, nesse caso, trabalhando também na sua própria árvore genealógica, quando ela descobriu dois irmãos ali na árvore que poderiam ser os suspeitos, assim, que tinham grande possibilidade de ser. E, inclusive, eles realmente estavam ligados, assim, à árvore genealógica ali dos parentes da Shara, só que de uma maneira bem distante. Ela pega esses dois nomes, ela envia um e-mail para Tina e ela vai dormir. Quando ela acorda na manhã seguinte, o celular dela estava simplesmente lotado de mensagens e ligações da Tina. E essas mensagens e ligações que a Tina estava fazendo era para confirmar que sim, que a probabilidade do suspeito ser um desses dois irmãos era gigantesca. O nome desses dois irmãos era Michael Foreman e Clayton Foreman. Mas qual deles? Bom, elas começaram a investigar primeiro o Clayton. Por quê? Porque ele já tinha passagem pela polícia. E a acusação que ele tinha ali na ficha dele era de agressão sexual. Então, quando a Shara, a Tina, os detetives, todo mundo ali viu isso, eles acreditavam que estavam no caminho certo. Então, eles foram pesquisar mais sobre essa acusação específica, né? O que ela dizia. E o que dizia era que, em 1981, uma garota de 19 anos disse à polícia que o Clayton Foreman tinha a amarrado e a estuprado. O Clayton, ele foi acusado, ele foi condenado na época, mas ele recebeu apenas liberdade condicional e o pagamento de uma multa. E essas coisas que me deixam com raiva nesses casos, né? Quando a gente vê que já aconteceu uma coisa muito grave lá atrás e não deram a devida importância, né? Simplesmente deixaram ele sair e apenas pagar uma multa, o que é ridículo. E na época que ele foi preso, era os anos 80, então não fizeram nenhum tipo de coleta de DNA, nada do tipo, não existia nenhum registro de criminosos sexuais, então não existia nada para que elas pudessem comparar o DNA agora aqui, né, em 2020, com o DNA dele. Só que, investigando mais aqui o Clayton, eles perceberam que ele tinha uma conexão com a Catherine Edwards. Eles se conheciam. O Clayton, ele tinha se casado com aquela amiga que eu citei para vocês aqui, a Diane Cole. Inclusive, o casamento da Diane, que as gêmeas foram madrinhas, que eu também já mencionei aqui para vocês, foi exatamente o casamento da Diane com o Clayton.
E isso era muito suspeito para a polícia, né? Porque eu mencionei para vocês que não existia entrada forçada na casa. A polícia acreditava que a Catherine conhecia a pessoa, né, que fez tudo aquilo com ela. E ela conhecia o Clayton. Então, vamos entender um pouquinho aqui da história da Diane com o Clayton. A Diane, ela conheceu o Clayton no ensino médio. Ele era já alguns anos mais velho que ela e ela se apaixonou por ele perdidamente, ele também por ela, e eles começaram a namorar. Segundo a Diane, na época, ele sempre foi muito gentil com ela, ele tinha uma personalidade muito boa. Eles já começaram a planejar o casamento assim que eles começaram a namorar. E, inclusive, a Diane, ela se lembra de comentar sobre o namoro e comentar o quanto ela queria que a Catherine e a Allison fossem as madrinhas do casamento dela. E aquela acusação contra o Clayton, da garota de 19 anos, aconteceu exatamente aqui nessa época, quando a Diane estava prestes a se casar com o Clayton. Aí vocês vão me perguntar, mas aí, por que ela casou com ele então, se teve essa acusação? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, o Clayton, como ele foi liberado, né, pelos policiais, ele só pagou uma multa, então ele chegou para a Diane e falou assim que era um mal-entendido, que na verdade ele tinha saído com essa garota de 19 anos meses antes, né, e antes até de conhecer a Diane, e que na verdade ele tentou avançar um pouco o sinal ali com essa garota, mas ela não quis, ela se negou e ela fez essa acusação. Só que na verdade eles se acertaram, foi um mal-entendido e aquilo não deu em nada. A Diane, ela acreditou no Clayton e inclusive ela acreditou justamente porque ele não foi preso. Ela pensou exatamente isso. Bom, se ele tivesse sido preso, então a acusação seria verdadeira. Como ele não foi preso, então deve ser verdade o que ele estava contando. E a Diane, ela também contou que os convites do casamento já estavam entregues, a festa estava prestes a acontecer, então ela resolveu continuar com esse casamento e acreditar no Clayton. Os irmãos da Diane, ao contrário dela, não gostaram muito dessa situação. Eles até aconselharam a Diane na época, dizendo que ela deveria esperar esse casamento, que ela não deveria se casar tão rápido assim, que ela deveria conhecer melhor o Clayton, saber melhor dessa acusação estranha aí, que ele disse que era um mal-entendido. Eles não gostaram muito do que aconteceu, mas a Diane continuou e ela se casou com o Clayton. E aí é a foto que a gente tem aqui, já mostrei para vocês, da Diane, né, nesse casamento junto com as gêmeas. Elas foram madrinhas do casamento. A Diane, ela disse que o marido, né, o Clayton, ele falava para ela desde o início que ele queria construir uma família, que ele estava muito feliz com ela, que ele a amava muito. E aparentemente foi tudo ok no casamento dos dois, assim, por anos. Eles ficaram casados um pouco mais de 11 anos e eles tiveram um filho. O casamento acabou se desgastando depois desses 11 anos por causa de várias brigas que o casal tinha em relação a finanças, né? E aparentemente o Clayton começou a mentir sobre algumas coisas ali em relação às economias do casal e também ele acabou tendo um caso. Então foi nesse momento que a Diane resolveu se separar. Mas a Diane, ela continuou tendo um contato com o Clayton, muito por causa do filho que eles tinham juntos, né? Mas eles continuaram ali uma certa amizade. Tanto que a Diane se lembra, em 95, quando ela ligou para o Clayton abaladíssima com o que tinha acontecido com a Catherine. Nessa época aqui, ela já estava separada já há mais de um ano aqui do Clayton. Então, ela ligou para ele para contar o que tinha acontecido com a Catherine. Ela estava muito abalada, ela estava chorando. Mas ela disse que o Clayton, do outro lado da linha, não esboçou muita reação. A polícia, ela está investigando aqui toda a vida do Clayton agora, né? Para tentar entender as conexões que ele tinha com a Catherine. Eles vão conversar com a Diane. A Diane conta tudo isso aqui que eu acabei de contar para vocês, né? Do relacionamento dos dois. E ela conta uma coisa bem interessante para a polícia. Ela conta que o marido, ele tinha uma certa fixação por itens policiais, especificamente algemas. Ela se lembra que no carro do Clayton, inclusive, ele deixava uma algema pendurada no retrovisor. E ela diz que quando ela era casada com ele, ela não pensava muito sobre isso. As coisas começam aqui a se encaixar, né, no caso da Catherine. E os detetives, então, começam a tentar descobrir aonde está o Clayton. Eles sabiam que ele não estava mais morando ali na mesma cidade, na cidade de Beaumont, no Texas. E eles descobrem que o Clayton Foreman está morando em Reynoldsburg, em Ohio. Lá, ele estava trabalhando como Uber. Então, a polícia vai atrás dele lá em Ohio. Lá, eles ficam o seguindo,
tentar entender a rotina dele e também tentar pegar alguma coisa que ele estivesse descartando e coletar uma amostra de DNA. Eles conseguem algumas evidências no lixo do Clayton Foreman. E o que eram essas evidências? Alguns fios de cabelo, garfos de plástico, existiam alguns frascos de remédio. Esses frascos, inclusive, tinha a etiqueta ali, né, com o nome Clayton Foreman. Eles conseguiram também uma colher de plástico e fio dental. E assim, gente, eu fico pensando, o trabalho desses policiais, né, ter que pegar um fio dental usado. Eu não sei, assim, deve existir coisa muito pior, né? Mas assim, quando eu li um fio dental, ai, meu Deus, me deu até um ruim. Bom, através desse lixo que eles coletaram, eles conseguiram sim amostras de DNA para comparar com o DNA da cena do crime. E sim, gente, era o mesmo DNA. Era um DNA compatível com o DNA da cena do crime. Os detetives aguardavam ansiosamente por essa resposta, por esse resultado, e quando eles receberam essa notícia, eles não podiam mais esperar para capturar o Clayton Foreman. Então, o detetive Aaron e o Texas Ranger Brandon Bass, eles vão para Ohio. E quando eles chegam em Ohio, eles não queriam já imediatamente dar a voz de prisão para ele, nem nada do tipo. Eles queriam ir com calma, eles queriam ver se ele ainda contaria alguma coisa, né? Eles queriam dar, digamos, a chance para o Clayton falar qualquer coisa. Então, eles criam uma história aqui. Eles chamam o Clayton para a delegacia para dizer que eles estavam investigando uma bolsa que foi perdida no carro dele, né? Como se a pessoa tivesse reportado à polícia, né? Isso. Era mentira, obviamente, né? Foi só uma história aqui, mas então o Clayton vai até a delegacia. Quando o Clayton está na delegacia, imediatamente os detetives ali começam a perguntar sobre o caso da Catherine. Na verdade, eles começam assim, com muita calma, falando: olha, a gente quer que você ajude a gente em um caso que a gente está investigando. E eles imediatamente mostram a foto do casamento, né? Do casamento dele com a Diane, que tinha ali a Catherine nas fotos. E eles começam a falar que eles estavam falando desse caso específico, do caso da Catherine, que tinha perdido a vida em 1995. Nesse momento, os policiais acreditavam que a ficha do Clayton já caiu, né? Ele percebeu que ele não estava ali por causa de um item esquecido no seu carro, não tinha nada a ver com aquilo, né? Ele já começou a ficar um pouco nervoso. Ele disse que ele não se lembrava o que tinha acontecido com a Catherine. Acreditem se quiser, foi algo tão marcante na época, inclusive foi uma pessoa que era próxima à ex-esposa dele, mas ele disse que não se lembrava, ele não se lembrava exatamente o que tinha acontecido com ela, do crime, nem nada do tipo. Ele chegou a dizer, gente, que ele nem se lembrava que ela estava morta. Aí os policiais começam a perguntar: mas você lembra dela na época da escola, do ensino médio, né? E ele fala assim: olha, eu não lembro muito porque elas eram calouras e eu já era veterano, eu já tinha me formado. Então os policiais começam aqui a perguntar coisas mais específicas para ele, até para levar para um caminho aí de uma pergunta final. Então eles começam a perguntar se ele já tinha ido até a casa da Catherine, ele disse que não. Eles começam a perguntar se ele já teve algum relacionamento amoroso com ela, se ele já saiu com ela alguma vez, se eles já tinham tido algum tipo de relação sexual. Eles também perguntam se ele já tinha feito uma relação sexual com a Catherine dentro da casa dela, e tudo isso ele nega. Eles ficam perguntando essas coisas e esperando realmente a negativa aqui do Clayton, né? Para que ele fale mesmo que não, que não e que não. Até eles chegarem à pergunta final, que é: bom, se você nunca esteve na casa, se você não teve nenhuma relação sexual com ela, nenhum encontro, nem nada do tipo, então como que o seu DNA estava por toda a cama da Catherine? Como o seu DNA estava na Catherine? Ele fica um pouco assim, sem saber o que responder nesse momento. Eles até perguntam pro Clayton assim, se ele entende o que é o DNA, se ele entende como é que funciona. Porque os policiais acreditavam aqui que na cabeça do Clayton, o pensamento era o seguinte: bom, eu nunca dei o meu DNA para ninguém. Eu nunca, mandei minha amostra de DNA, ninguém nunca coletou meu DNA. Então, como é que eles têm meu DNA? E talvez ele também pensasse que, por ter se passado tantos anos assim, não deveria ter mais nada armazenado, né? Ou que o que foi coletado na época não prestasse mais, né? Não servisse mais para nada. Então, ele continuava negando. Eles começam, então, a explicar para o Clayton mais detalhadamente sobre esse DNA. Eles começam a falar assim: olha, o seu DNA estava na Catherine, dentro da Catherine. Você sabe como que isso foi parar lá dentro, se você não teve
nenhuma relação com ela? Você sabe me explicar como isso aconteceu? E aí ele falava que não sabia como explicar, que ele não tinha ideia de como o DNA dele foi parar lá. Eles ainda continuam pressionando e falando assim: você entende que no dia que ela morreu, no dia que ela foi encontrada daquele jeito naquela banheira, o seu DNA estava lá. Os policiais então começam a falar para o Clayton, para ele pensar bem no que ele vai dizer, que existem apenas 2 pessoas que sabem o que aconteceu naquela casa e eles acreditavam que era ele e a Catherine, só que infelizmente a Catherine não estava mais aqui para falar o que aconteceu e eles queriam que o Clayton contasse a versão dele. Só que nesse momento ele começa a pedir por um advogado. Na verdade ele fala assim: será que eu tô precisando de um advogado? E os policiais falam assim: não. Se você quiser, você pode pedir um advogado, mas você não está sendo interrogado. A gente só está conversando aqui. Se você quiser se levantar e ir embora, você pode ir embora. E é nesse momento que o Clayton se levanta para ir embora. Só que é claro que ele não sai da delegacia, porque assim que ele coloca os pés para fora ali da sala de interrogatório, ele é preso. E este é o momento satisfatório deste caso, gente, porque vocês se lembram das algemas encontradas na Catherine, né? Os policiais tinham essas algemas, né? Obviamente, até aqui, esse momento que tá tudo acontecendo aqui, que é 2021. Eles usam 2 algemas, uma em cada braço aqui do Clayton. Entre essas 2 algemas que estavam, uma em cada braço, eles colocaram a mesma algema que ele usou na Catherine. Ele foi preso com a mesma algema que ele deixou no corpo sem vida da Catherine. Quando eu vi esse momento no documentário, assim, eu falei, não, eu preciso trazer esse caso, porque para mim foi muito simbólico. Vocês sabem que eu gosto sempre de significados, de sentimentos que eu sinto, né, quando eu tô assistindo um caso, quando eu tô pesquisando um caso. E o que eu senti, assim, para mim, neste momento, é que parece que a Catherine, ela estava todos esses anos com as algemas ainda, né, simbolicamente aqui, porque o caso dela não tinha sido resolvido, ela não pôde receber a justiça, então ela ainda estava com essas algemas. E no momento que esses policiais pegam essas algemas e colocam no culpado, no Clayton Foreman, né, ele finalmente foi descoberto, ele vai ser responsabilizado pelo que ele fez. O que eu senti que parece que essas algemas foram retiradas da Catherine, finalmente. E agora sim ela pôde se libertar, sabe, dessa dor. E também, se a gente for mais fundo ainda, as algemas que ficaram nos entes queridos, né, da Catherine durante todos esses anos. Essa sensação de não resolução, de que o culpado estava vivendo a vida livremente e agora não mais. Agora ele está algemado e com as mesmas algemas. Eu achei isso sensacional. E é claro que para os detetives ali, eles também sentiram isso, né? Foi algo que eles sentiram que eles tinham que fazer. Bom, quando a notícia aqui de que o Clayton Foreman foi preso pelo assassinato da Catherine Edwards também foi uma notícia muito chocante, porque ele era conhecido ali de todo mundo, e principalmente para a Diane, né? A Diane que foi casada com o Clayton. Ela, assim, ficou muito, muito mal com tudo isso, porque de uma certa forma ela sentia que tinha um pouco de culpa. Ela até fala num documentário que ela sente que se ela não tivesse se casado com o Clayton, se ela tivesse esperado, se ela tivesse pensado melhor como os irmãos falaram para ela fazer, as coisas poderiam ter sido diferentes. E ela disse que se sentiu muito mal também e muito envergonhada com relação a Alison, né, que é a irmã gêmea da Catherine. Ela começou a achar que a Alison ia a odiar, que ia culpar por alguma coisa, mas a Diane não sabia de nada, né? A Diane realmente, assim, não desconfiou de nada, até porque a gente sabe que em muitos casos de pessoas horríveis, assim como o Clayton, eles conseguem disfarçar muito bem ali a vida em família. E só para não ficar confuso, o Clayton, ele cometeu o crime contra a Catherine depois, né, que ele se separou da Diane. Bom, o julgamento desse caso, gente, foi agora recente, né? Na verdade, ano passado agora, né? Foi em 12 de março de 2024. E o julgamento durou 7 dias. A promotoria, ela trouxe muitas testemunhas, muitos especialistas. Já a defesa não trouxe testemunha nenhuma, até porque eles não tinham também muita coisa aqui para defender o Clayton.
A promotoria trouxe a irmã gêmea da Catherine, a Allison, e assim, é algo bastante significativo a Allison falar, porque como elas eram muito, muito parecidas, né, como eu falei no começo do vídeo, você consegue imaginar talvez como a Catherine estaria nos dias de hoje. E a Allison, ela compartilhou ali no julgamento como tudo foi difícil na vida da família, como foi traumático para os pais encontrarem a Catherine daquele jeito. Ela se emocionou muito, muito ao falar da irmã, ao falar principalmente assim que a irmã não conseguiu conhecer a filha dela, né, não conseguiu ser tia. Ela deu, inclusive, o nome da Catherine para a filha dela, em homenagem à irmã. E algo muito triste aqui também que aconteceu foi que os pais da Catherine e da Allison, eles faleceram. A mãe, ela faleceu em 2015 e o pai em 2019. Então, nenhum dos dois pôde ver o assassino da filha sendo preso e sendo julgado. Bom, no julgamento também teve uma parte especial dedicada aí a todo o trabalho da Shara LePointe e da Tina Llewellyn, junto com o detetive Aaron e também o Texas Ranger Brendel Bass. Eles contaram todo o trabalho que eles tiveram durante os últimos anos para resolver esse caso, explicaram todo o lance ali da árvore genealógica, da genealogia genética e tudo mais, para que ficasse bem claro como eles chegaram ao nome do Clayton Foreman. Eles também falaram sobre aquela entrevista que eles fizeram com o Clayton antes dele ser preso, que ele negou sequer saber que a Catherine estava morta, sendo que era uma mentira, já que a Diane tinha falado, né, que tinha ligado para ele para falar sobre esse assunto, e várias outras coisas que ele negou também na entrevista e que as evidências mostravam o contrário. Eles trouxeram também duas outras mulheres que alegaram terem sido agredidas pelo Clayton Foreman no passado e com características muito parecidas às do crime da Catherine. E a promotoria queria mostrar com isso que existia uma assinatura, né, que ele tinha um modus operandi. A Diane também foi falar nesse julgamento, ela falou sobre o relacionamento, falou sobre aquela primeira acusação que quase fez ela não se casar com ele. Ela também disse que o Clayton conhecia a Catherine porque o filho ali do casal frequentava a mesma escola que a Catherine dava aula e muitas vezes o Clayton ia levar ou buscar o filho na escola e ele conversava com a Catherine. Ela se lembra dele fazendo comentários sobre as gêmeas, que ele achava as duas sempre muito fofas quando ele via as duas na escola, porque as duas eram professoras da mesma escola. E um comentário que ele fez na época foi que ele disse para a esposa que ele sentia que ele queria proteger as duas gêmeas, de tão fofas que elas eram juntas. E na época, a Diane não pensou nada sobre isso. A Diane também contou que durante o casamento o Clayton trabalhou como vendedor e gerente de loja, mas que ele nunca trabalhou na polícia ou em empresas de segurança, mas ela descreveu ter encontrado uma pasta num porta-malas do carro do Clayton, contendo uma arma, um conjunto de algemas, material pornográfico, em algum momento ali entre os anos de 86 e 88. Ela também falou no julgamento, que eu já mencionei aqui para vocês, que quando aconteceu o crime contra a Catherine, ela ligou para o ex-marido para falar o que tinha acontecido e ela estava muito abalada e ele não esboçou reação nenhuma. E a frase que ela disse foi a seguinte, abre aspas, eu era casada com um monstro. Não sabia. Acho que se ele não tivesse se casado comigo, ela ainda estaria viva. Fecha aspas. Foi bastante difícil esse julgamento para a Diane também, porque depois dela, quem falou nesse julgamento foi aquela menina de 19 anos que fez aquela acusação primeira lá, um pouco antes do casamento dos dois. Que na época ela acreditou que era um mal-entendido, que ela tinha se enganado, quando na verdade ali no julgamento ela começou a escutar o que realmente aconteceu, o que o ex-marido dela fez com essa garota. E o que aconteceu foi o seguinte, que ela estava dirigindo, o Clayton a abordou como se fosse um policial, ele se passou por um policial. Depois ele conseguiu dominar, ele algemou as mãos dela nas costas, assim como ele fez com a Catherine. Ele a violentou e também ameaçou que cortaria sua garganta. Depois disso, ele levou essa garota para casa. Ele se desculpou com ela e ainda disse, entre aspas, espero não ter te machucado.
Outras pessoas foram chamadas nesse julgamento, como colegas de trabalho, que viram que o Clayton carregava algemas sempre com ele e que era estranho, que ele mantinha também uma algema dentro da gaveta ali no escritório onde ele trabalhava, sendo que era uma época que ele trabalhava numa empresa que cobrava dívidas, então ele não precisaria daquela algema para nada, e quando ele era questionado, ele ficava um pouco estressado. E quando essa colega de trabalho está falando no julgamento, o Clayton ficou um pouco nervoso. Inclusive, ele até chegou a falar em voz alta, abre aspas, ela não sabe o que está falando, e foi advertido pelo juiz. Na época que o Clayton foi preso, pasmem, ele estava noivo. Sim, ele tinha uma noiva, né? Não sei como é que essas pessoas conseguem um relacionamento, mas enfim. Ela disse que descobriu fotos, né, nos pertences do Clayton, e essas fotos eram de garotas muito, muito jovens, e a explicação dele foi que eram fotos de filhas dos amigos dele. Como se essa explicação fosse plausível, né, gente? Do cara ter fotos das filhas jovens dos amigos. Só que depois ele disse que gostava de ter essas fotos porque ele gostava de fantasiar que ele poderia tirar a virgindade delas. Sério, ele é nojento. Que essa noiva também disse que ele tinha uma certa fixação pela cidade de Beaumont, ali no Texas, que foi onde aconteceu o crime, que ele sempre lia os jornais a todo momento, em todas as manhãs, e muito provavelmente era para ver se tinha ali alguma atualização do caso. Teve uma mulher muito importante que falou no julgamento aqui, foi muito importante para a promotoria, porque provava a teoria deles, do que tinha acontecido com a Catherine. Essa mulher, ela era conhecida do casal, do Clayton e da Diane. Ela também era conhecida da época da escola, assim como a Catherine. E ela contou que um belo dia o Clayton apareceu na casa dela, falando que precisava conversar, porque ele tinha discutido com a Diane, porque ele estava com alguns problemas financeiros, e ele só precisava falar com alguém conhecido ali, alguém de confiança. Então ela deixou ele entrar na casa. Só que depois disso ele a atacou e inclusive apontou uma arma para a cabeça dela. Os promotores, eles suspeitavam que a abordagem do Clayton com a Catherine foi basicamente a mesma. A Catherine, ela era conhecida por ser essa pessoa gentil, amorosa, amiga de todo mundo. Então ela pode ter sim recebido o Clayton na casa dela se ele tivesse dado essa mesma desculpa na época, né? Que ele estava passando por dificuldades, que ele tinha acabado de se separar da Diane ou qualquer coisa do tipo. E ela abriu a porta de casa para receber esse conhecido, esse amigo. E para Diane isso também foi difícil, ela assimilar que de repente ele usou o nome dela, né? Ele usou que ele tinha brigado com ela ou algo parecido para poder entrar na casa da Catherine. Então para ela era uma sensação muito ruim, assim, de novo, ela pensasse, então se eu não tivesse me envolvido com ele, talvez a Catherine estivesse viva. Bom, como eu disse para vocês, a defesa não tinha muita coisa aqui nesse caso. Eles só falaram que todas essas atitudes que ele teve com essas mulheres eram atitudes erradas, sim, mas que não provava que ele era um assassino. A acusação encerrou aqui o julgamento dizendo que o mal existe. E o mal estava ali, naquela sala. Era Clayton Foreman. Depois das considerações finais da acusação e da defesa, a deliberação do júri começou e eles retornaram menos de 1 hora depois com um veredito. E o veredito era que Clayton Foreman era culpado e ele foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Catherine Edwards. Ele poderá pedir a liberdade condicional em 2061, quando ele tiver 101 anos. Só relembrando que esse julgamento foi agora, recente, né, gente? Menos de 1 ano atrás, foi em março de 2024. Então, um caso que aconteceu lá em 95. E a gente vê casos que demoram até mais tempo para serem solucionados. Mas eu sempre tenho muita esperança aqui no DNA. Eu sempre tenho muita esperança que mais casos vão ser resolvidos. E para as pessoas que trabalharam nesse caso, né, as 4 pessoas aqui que eu citei no vídeo, o detetive Aaron e a sua esposa Tina, o Texas Ranger Brandon e a Shara LePointe, né, que fez a parte ali da árvore genealógica, eles ficaram obviamente muito felizes e emocionados com o final desse caso. A Shara, inclusive, ela fala no documentário que ela se sentiu muito privilegiada
privilegiada de poder ajudar a resolver o caso da Catherine e que em todos os momentos que ela estava ali trabalhando, ela pensava nela e parece que ela sentiu assim uma conexão muito grande. Mas, por exemplo, para o Aaron e para o Brandon, eles não acreditavam que existiu justiça, né? Porque não existe justiça quando o culpado consegue viver a vida normalmente depois de cometer um crime. E também que não há justiça quando uma pessoa morre do jeito que a Catherine morreu, né? Ela poderia fazer tantas coisas na vida, viver tantas coisas e não pôde. Eles também ficaram bastante frustrados do Clayton não falar o que aconteceu naquela noite, né? Ele não fala, ele não conta a versão dele e eles acreditam que mesmo se um dia ele resolver contar, não vai dar para acreditar 100%, porque ele pode inventar várias coisas. Os detetives também acreditam que existam mais vítimas do Clayton Foreman, infelizmente. E para finalizar, eu queria citar para vocês a aluna da Catherine, a Helenia, que eu falei dela lá no comecinho do vídeo. Ela foi, gente, em todos os dias do julgamento do caso. Vocês imaginem, ela foi aluna da Catherine lá, pequenininha, né, assim, criança. E ela cultivou esse amor pela professora durante todos esses anos. E quando o caso foi julgado, ela estava lá todos os dias. Ela disse que se emocionou muito ao ver no julgamento fotos, né, da cena do crime, ver como a professora dela estava ali nos seus últimos momentos. E ela disse que a morte da Catherine causou nela alguns traumas. Ela disse que ela ficou com mais medo, ela ficou mais triste, ela ficou assim com medo sempre de perder alguém, né? E assim de não cultivar mais sentimentos por outras pessoas, porque ela tinha esse medo, né, de que essa pessoa morresse. Mas todo esse amor que ela teve pela professora também teve frutos dentro dela, porque ela decidiu se tornar advogada. Ela disse que já depois que a Catherine perdeu a vida, ela ficou interessada nas leis, em pegar bandidos e tudo mais, e então ela começou a cultivar um amor pelo direito, e é isso que ela está fazendo hoje em dia. E, inclusive, hoje ela está fazendo mestrado em Justiça Criminal. E ela diz que tudo isso é em homenagem à professora Catherine. E esse é o legado, né, da Catherine, uma pessoa que inspirou muitas pessoas, que deixou coisas boas, sentimentos bons para quem a conheceu. E agora, realmente, para fechar o caso aqui, a Tina, ela teve acesso durante a investigação a diários da Catherine. A Catherine, ela gostava muito de escrever sobre o que estava acontecendo na vida dela, sobre os sentimentos, sobre os problemas, sobre tudo. E eu me identifico muito com isso. Eu gosto de escrever coisas, eu gosto de desabafar ali, escrever várias coisas no papel. Eu sempre tive agenda, sempre tive diário. Então, ela tinha esse registro aí da vida dela durante alguns anos, né, até ela perder a vida. E a Tina teve acesso a esses diários da Catherine para olhar nomes, os relacionamentos da Catherine, pessoas que pudessem ser suspeitos, né, na época da investigação. E tem um trecho desse diário que eu vou ler aqui para vocês, que foi escrito um mês antes do crime. Eu entreguei minha vida a Deus e vou seguir o caminho que Ele tem para mim. Isso me dá uma sensação de grande alívio e paz. O espírito humano é muito mais forte do que qualquer coisa que possa acontecer. Eu espero muito que a Catherine esteja em paz nesse momento. Eu espero que ela esteja com os pais dela, né, em algum lugar. E eu desejo, gente, que vários outros casos sejam resolvidos através do DNA, através da genealogia genética. Eu sempre fico na expectativa que mais casos sejam resolvidos, que cada ano que a gente entra, que a tecnologia ainda está mais avançada, que mais pessoas sejam presas e sejam levadas à justiça, que mais pessoas horríveis como Clayton Foreman sejam condenados. Infelizmente, eu acredito que existam muitas pessoas que estão vivendo a vida ilesas, que cometeram crimes horríveis e estão aí vivendo, ou até já morreram, né, e nunca nem se soube o que essa pessoa fez. Mas eu acho que cada vez mais isso vai acontecer cada vez menos, tá? É a minha esperança, assim, que a tecnologia sempre esteja a favor aí da resolução dos crimes. Muito obrigada por terem ficado comigo até o finalzinho do vídeo para escutarem a história da Catherine Edwards. E é isso para o caso de hoje, o primeiro caso de 2025.
Um feliz 2025 para todo mundo. Eu quero que todo mundo que esteja me assistindo nesse momento seja muito feliz nesse ano e pro resto da vida. Eu lembro, gente, de eu falando ano passado que eu achava que o ano de 2024 tinha a vibe da cor azul, né? Eu não falei isso em algum vídeo do ano passado? Eu acho que eu falei. E esse ano, eu acho que esse ano tá com a vibe da cor verde. Eu não sei porquê, assim, eu tenho uma vibe da cor verde aqui, 2025. Eu tenho certeza que vai ser um ano incrível para todo mundo, tá? E é isso que eu desejo para vocês. Quero agradecer aos membros queridos do Na Sala da Minha Casa, esses nomes que vocês estão vendo aqui na tela. Quero agradecer a Aninha Ito, a Gabriela Rocha, a Beatriz Sader e a Márcia Yates, membros patrocinadores do canal. Quero lembrar vocês que, como eu estou gravando esses vídeos com muita antecedência, talvez tenha uma demora na atualização dos nomes dos membros aqui no final da tela, tá? Porque eu estou gravando tudo em dezembro, então se você está entrando nos membros agora, em janeiro, fevereiro, talvez demore um pouco aqui para o seu nome aparecer no final da tela, ou se você se tornar um membro patrocinador, para eu falar o seu nome aqui no final do vídeo, tá? Só para esclarecer. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, vem fazer parte da família Recontando Casos. Vamos crescer bastante em 2025, gente? Vamos, né? Vamos. Mas o mais importante é vocês que já estão aqui no meu canal, vocês que já são inscritos, que vocês continuem assistindo os meus vídeos até o final, interagindo, engajando, e dessa forma a gente continua crescendo, né? Um beijo no coração de todo mundo, gente. De novo, feliz 2025 e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!